Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. E Lucas, hoje temos um convidado especial para um podcast de sábado muito especial, é isso? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É exatamente isso, né? É exatamente isso que você está falando. Aliás, tivemos a oportunidade, né? Ou estamos tendo a oportunidade, não sei qual é o tempo verbal que eu devo usar aqui, Guilherme. Mas gravamos em live esse episódio. Estamos gravando em live, então se você está aqui com a gente ao vivo... Porra, chance rara de usar o gerúndio corretamente. Né? Então... Você falou, né? Ao meu lado, o Lucas Nepomuceno, e aqui com a gente também, né? Na mesma tela, do ladinho ali da belíssima logo da KTO, tem o Will, Coast to Coast Brasil. Vocês podem conhecê-lo, né? Como William Wallace também, aí, um mago das lutas escocesas, mas provavelmente você conhece mesmo como o perfil Coast to Coast Brasil. O perfil, cara, é assim... Acontece qualquer coisa da NBA, qualquer coisa, tem lá, já está explicado no Coast to Coast, tudo que você precisa saber, já traduzido, já tudo, né? Então siga esse, caso você não siga ainda, né? Tá numa caverna aí, né? Siga o Coast to Coast, tem no Instagram também, viu? Coast to Coast. Will, seja bem-vindo, muito obrigado por topar o convite, manda um salve aí para a nação belgradense. Cara, primeiramente é uma honra estar aqui. Fala, galera que tá escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falei com o Nepopop, cara. Eu comecei a minha página lá em 2018 por causa de um episódio que eu vi do Café Belgrado. E voltando do ônibus da faculdade, né? Lembro de muitos detalhes ainda. E foi uma inspiração para estar aqui hoje, cara. Hoje, se a gente tem uma página muito determinada, é pelo trabalho que a gente vê que vocês aplicam no podcast de vocês. Então, a gente também tenta seguir esse norte que vocês seguiram para pavimentar o caminho de mídia sobre a NBA no Brasil aqui, mídia independente. Então, a gente agradece, eu agradeço. E é isso, cara. Um salve e vamos para cima. Que isso. Valeu, acabou o episódio. Muito obrigado. Não precisa falar mais nada, já tô... Na verdade, assim, eu não lembro, cara. Eu lembro que o Will falou isso já no Twitter, mas eu não lembro qual que foi a questão. Você lembra que questão que você mandou pro Café Belgrado? Eu lembro que tinha uma coisa assim, eu quero fazer um perfil, alguma coisa assim, mas eu não lembro o desdobramento. Você é capaz de lembrar como é que foi isso? Cara, foi um episódio de pergunta e resposta. Que eu lembro que vocês leram a minha pergunta. Eu não lembro a pergunta agora. Mas aí, quando eu vi que vocês deram atenção, assim, eu falei, pô, quero fazer a mesma coisa e tal também. Sempre foi o objetivo da página, a gente trazer essa parte de NBA, assim, como se fosse uma conversa mais informal, mas também um trabalho bem profissional, que acabou se tornando. Mas seguindo meio a linha de vocês, cara. Uma conversa entre amigos, no caso, nossos seguidores. E virou o que virou hoje, cara. A gente tá indo bem, graças a Deus, mas não seria possível sem vocês lá no meu agregador lá, pô, voltando no ônibus, lembro até hoje, gente. Sério, foi muito especial pra mim, cara. Guilherme, excelente ideia esse post patrocinado no podcast que você teve aí pra gente pagar o Will pra ele falar essas belas palavras. Will, eu queria aproveitar, assim, a intensidade da sua cobertura, né, Aliás, você tem que falar qual é o tamanho da sua equipe, né? Que pelo tanto de post deve ser uns 800 pessoas. Mas queria aproveitar para a gente conversar sobre essa temporada da NBA, sobre 2022 e 2023. A gente está pleno vapor nos playoffs, né? Já algumas derrotas duras de algumas equipes que muita gente gosta, né? Especialmente algumas equipes da Conferência Oeste da Califórnia e também, infelizmente, lá do Arizona, né? Muita gente chorando. Mas tenho certeza que os playoffs vão dar uma grande volta por cima aí, essas pessoas vão ficar felizes. Mas queria que você aproveitasse aí para falar de como foi acompanhar a temporada 22-23 com essa interação, porque assim, a gente faz podcast desde 2017
eu e o Guilherme, a gente vive intensamente NBA desde o início dos anos 2000, que a gente é muito velho, né? Quem tá na live tá vendo que a gente é realmente velho, né? Que a gente fala isso, nossa, como a gente é velho. Dá pra ver mesmo, eu no cabelo nem tenho mais. E o Gibbs o que tem tá alvinegro, né? Branco. É. Então, assim, eu nunca vi esse tamanho de atenção, de cobertura, de tudo, né? Qualquer coisa da NBA fica gigante, você vê muita gente falando sobre NBA o tempo todo. Eu sei que isso é coisa de algoritmo, né? Mas você abre, né, sei lá, você abre o Twitter, para mim tem sempre uns 4 ou 5 hashtags dos mais comentados, sempre algum assunto de NBA. E se você, sei lá, você faz uma pesquisa do nome do jogador médio da NBA, sei lá, faz pesquisa sobre Josh Okogie, você vai ter muitas opiniões em português sobre Josh Okogie, né? Cara, isso não existia, né? Esse nível de paixão, de grau de doideira mesmo, assim, né? De todo mundo acompanhar alucinadamente, não existia. Queria que você falasse aí como é que foi o crescimento da sua página nesse período, falar de maneira geral, né, da temporada 22-23, se você conseguiu já mais gente para tocar com você o projeto, como é que tá? Então, cara, hoje, até a primeira página que caiu, que tinha por volta de 30 mil seguidores, eu tava sozinho na página. Cobertura, todos os jogos, até hoje, espelhando televisão, 2 jogos na TV, 2 jogos no computador, 1 jogo no celular e o Caraca. máximo de jogos possíveis que a gente consegue assistir. Um pouco depois da pandemia, eu vi que, pô, é muito jogo, cara. Tem dia, vocês sabem, né? Tem dia que tem 13 jogos, 12 jogos, 10 jogos, 5 jogos ao mesmo tempo. Então hoje a nossa equipe sou eu e mais um. Eu e o Caio, que é um parceiro meu, a gente tá sempre fazendo a cobertura, seja em loco de eventos assim, ou seja pelo Twitter mesmo. E, cara, acompanhar NBA no Twitter tem sido uma experiência que, cara, estudo de caso. Se você parar pra ver de 4 anos, 3 anos pra cá, cara, é uma loucura como é que isso se tornou. Porque a gente consegue ver reportagens que o mercado de NBA começa a crescer no Brasil, mas a gente não tem dimensão. Mas, assim, cara, eu, como coach, começa a cobrir todos os times da NBA, então a gente tem uma dimensão de onde está cada nicho de cada time. Então você vê uma torcida muito forte de Houston, de Oklahoma, que são esses times que... Miami, por exemplo, também, que estourou na época de 2013, 14, San Antonio também tem uma base muito forte. Mas a gente viu agora, eu vejo um estouro tremendo. Golden State Warriors sempre tem, Memphis tem muito. Então, assim, times tá mais diversificado, por assim dizer. O que era antigamente mais nichado para 4, 5 times, times mais clássicos, hoje você acha torcedor do Hornets, por exemplo, acompanhando. Você acha torcedor de Washington, você acha muito torcedor do Phoenix Suns, que foi uma das torcidas que mais explodiram recentemente, não pelo Duran também, Porra, mas... lá 10ª, velho, que isso? A 10ª lata da Nescau, a gente botou um banner disso no nosso Então, ginásio. essa foi clássica, por exemplo. Então, o movimento que começou lá no Facebook, um tempão atrás, mas migrou muito forte pro Twitter, cara, e a gente vê muita gente dessa faixa etária entre 15, 16 até 32, 35 anos, assim, até mais velho, cara, homem ou mulher. Cara, eu tô muito surpreso que a NBA no Brasil tá se expandindo assim, porque eu pensava que ia demorar mais, mas hoje em dia você vê uma atenção, uma delicadeza de transmissões, de divulgação, com outros meios de comunicação, no caso Twitter ou Instagram, que não tinha antigamente. Para você saber o resultado de um jogo, era muito difícil antes. Mas hoje está tudo muito fácil, cara. Eu até falo. O nosso trabalho mesmo é relâmpago. Então, sai o Game Winner lá, 20 segundos, 30 segundos depois já tem que estar postando, porque a gente entende que tem muita gente que não consegue acompanhar, não tem a TV fechada, ou não tem um aplicativo de streaming para acompanhar o seu time. Então a gente meio que tenta ajudar o máximo de pessoas postando os highlights, as opiniões, as análises,
Porque não é todo mundo que assiste o jogo, a gente tem muita consciência disso também. Mas, cara, NBA estourou no Brasil e a tendência, gente, é decolar, continuar decolando. Will, primeiro eu queria entender, assim, como é que você criou esse método, assim, né, de fazer esse tipo de cobertura. E eu falo isso, assim, porque a gente no Café Belgrado, a gente começou como podcast em 2017, mas como o Lucas falou, né, pelo menos desde 2002, assim, a gente está produzindo algum tipo de conteúdo na internet, né. 2003, na verdade. 2003 é 20 anos, hein, Lucas? Esse ano, 20 anos. Eu lembro que o meu primeiro texto foi sobre o Leandrinho ser draftado, então foi 2003. Bodas do quê? 20 anos, cara? De alguma coisa, né? Bodas de cabelo branco. Lá no Diário do Basquete. Um salve aí pro Bruno Lima, que era quem coordenava lá. E, cara, assim, eu lembro de que não existia cobertura de NBA nem parecida, mas assim, em algum momento os sites olharam para a NBA e começaram a fazer crônica de jogo, aquela crônica tradicional. Sim. E aí assim, não dava para fazer 13 crônicas num dia, na sexta-feira, 13 crônicas, não dava para fazer isso. Mas aí pegava uma chefe, né, tinha muito brasileiro na NBA, assim, pegava o Cleveland Cavaliers, o Varejão, que ia jogar aquela noite contra o Lakers do Kobe, sei lá. E aí focava nisso, né? Focava a cobertura nisso e aí colocava outros resultados da noite, tá? Aí tinha os blogs, né? Acho que disparado mais relevante o do Rodrigo, o Rebote, que fazia Rodrigo Alves, que fazia um pouco disso também. Tinha época que era texto diário, tinha época que não. Mas sempre assim, né? Tendo que fazer algumas escolhas e recortando, né? O que era possível ser feito ou não. Mais tarde, né? Começam a criar portais específicos do basquete, né? Acho que um dos mais tradicionais é o NBA Jumper, que ainda está ativo, né? Já faz muito tempo que eles fazem isso. Antes deles tinham o pessoal lá que era do Adriano, esqueci o nome agora, Live Basketball, acho que era o pessoal do Rio de Janeiro, que também fazia uma cobertura desse tipo. E nessa época eu tive Basqueteria, que eu fiz parte também, o Lucas também estava com a gente. Então, assim, aí começa a ter um tipo de cobertura mais voltada para a especialização e caminhando assim para falar com quem de fato queria ver coisas específicas de NBA. Mas assim, isso significava não errar o nome do jogador. Assim. Se você não errasse o nome do jogador, tava tudo bem já. Né? Já era assim, ó, não escrevi Jimmy Butler errado, né? Não chamei o cheque de armador. Assim, era esse nível aqui. E assim, era bem grosseiro, né? Aí, se a gente dá um salto no tempo, né, para o tempo de hoje, né, assim, tem muitas coisas que a gente vai ficar muito confuso, a gente dá um salto no tempo. Nessa época aí, Gibas, toda vida que tinha filme de futebol americano, o quarterback era zagueiro, né? O zagueiro. Porque tinha back, né, acho que era por isso. Com o tempo, né, assim, a gente foi vendo uma especialização, assim, do meio, né, de como cobrir, assim. E claro, quando as redes sociais chegam, eu estava sempre atento, né? Sempre até trabalhando com isso na época. O primeiro impacto foi, cara, a rede social é um horror, porque ele tira o conteúdo, né? Ele emagrece a informação, porque agora é pequenininha, e ele tira qualquer possibilidade de aprofundar qualquer coisa. E a verdade é que não é verdade, né? Na prática, a coisa foi para uma direção em que não necessariamente a rede social faz isso, né? E hoje nós temos um projeto como o seu, eu tô dando um salto aqui, derrubando até as coisas aqui, tô um pouco barulhento hoje, peço desculpas. Né? Tá tudo bem aí, Gibas? Que isso? Cara, tava muito escuro, né? Aí eu fui acender as coisas aqui e deixei tudo meio quebrado no caminho, mas daqui a pouco eu vou arrumar. E assim, dando um salto já pra hoje, a gente viu... cochilando aí depois do almoço nesse sábado, né? Tomou um sujo, né? ainda tava no ouvido da pessoa. Peço desculpa aí, gente. E sujos, né? Assim, hoje a gente tem a possibilidade de existirem projetos que são inteiros nas redes sociais, né? Antes, qual que era o desenho? Você tinha um projeto que geralmente era num HTML, né? Um blog, um site que fosse, e a rede social, o grande objetivo da rede social era tirar a pessoa da rede social e levar esse tráfego para esse seu espaço, que é ali que você
fidelizava, monetizava, o que fosse, né? E hoje a gente tem projetos inteiros nas redes, né? Eu acho que o Camisa 23, que lá atrás era o NBA.br, depois vira Camisa 23, foi uma referência nessa transição. Sim. E acho que tem outros que fazem, mas uma coisa que eu noto muito que você tenta fazer, e é uma coisa que a gente até falou aqui no Café Belgrado já, é que você tá passando da ideia de só ficar na informação e no highlight, que é o que engaja, mas também tentando colocar uma produção de conteúdo ali. Assim, claro que tudo isso é produção de conteúdo, mas assim, uma produção de conteúdo autoral, com opinião, com informações diferentes, com um pouco mais de analytics, com reflexões mesmo que a gente no passado encontrava nos blogs, né? Encontrava nesses tipos de movimento, assim. Então, acho que conversar um pouco sobre como que anda isso, pra gente que é meio dinossauro. Não é dinossauro, porque assim, dinossauro mesmo é o Juarez, né? O Juarez Araújo que inventou, um salve pro Juarez se ele estiver ouvindo. É no bom sentido, viu, Juarez? Dinossauro. Que assim, que o cara inventou o termo Magic Paula. O cara escrevia na Folha de São Paulo sobre o time de basquete do Brasil nos anos 80. Isso é dinossauro. Mas assim, a gente tá nos anos 2000, a gente olha isso com muita estranheza, né? Pra gente, o Twitter ainda não é um lugar que a gente vai lá e quer produzir o que a gente faz de melhor, assim. A gente não quer jogar lá. Na nossa cabeça, assim, pô, vou soltar aqui, melhor gravar um podcast, né? Melhor escrever um texto e jogar na nossa newsletter, lá na Aurela e tal. Mas eu vejo que, assim, muita gente tem ido por esse caminho, e eu acho que é um dos grandes diferenciais do Coast to Coast, assim, conseguir levar para um grande público que tá acostumado com essa... Fiz uma pergunta gigantesca, né? Que não é uma pergunta, mas uma reflexão. Peço desculpa aí se pareceu uma pergunta. Eu falei muito, faz uns 4 minutos que eu tô falando. Acho que talvez até mais. Então, assim, para levar para a própria galera que foi meio que acostumando a pensar basquete pelo highlight, pelo showtime, pelo meme, pela piada. Só que de repente você tá atacando para eles lá um número diferente, uma estatística avançada, uma reflexão sobre um aspecto tático do jogo que não é muito comum, que geralmente fica mais restrito a perfis de técnicos e tal. Então, primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre a definição editorial de o que fazer, se tem uma estratégia ou se é meio no feeling, se tem um número de posts, porque, pô, essa noite eu tenho que ter tantos posts porque, enfim, eu tenho tantos jogos, eu preciso de tanto engajamento. Você trabalha com essa estratégia, aliando a ideia da produção do conteúdo em si com o número, com o volume. Como é que vocês trabalham isso lá no Coast to Coast? Então, Guilherme, o que a gente notou, para não puxar o fio da meada aqui, a gente notou que com a chegada do Twitter, também do Instagram também, ficou mais acessível para a população, mas especialmente o Twitter, que é o nosso nicho. As pessoas querem notícia rápida e na mão. Isso a gente percebe no Twitter. Então, é o famoso urgente, ou o que está acontecendo agora, ou a cobertura real. Eu notava que lá para 2018, por aí 2017, eu já usava o Twitter, mas a gente não tinha isso. Era muito do Globo Esporte no dia seguinte, botando que tal jogador fez isso, isso e isso. E acabou. Alguns perfis de time. Mas a gente percebe, cara, que teve esse boom de informação. As pessoas querem informação na mão. E isso incluiu os esportes, incluiu o basquete. Mais precisamente a NBA. Então, cara, o que começou como um hobby, porque todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer que sua opinião reverbere. Então, se você quer dar um pitaco ou alguma coisa sobre um assunto, ninguém quer falar para a parede, por exemplo. Então, as pessoas querem interação, elas querem ter um ambiente, um lugar que elas vão poder falar sobre isso. Óbvio que o Twitter você pode seguir dezenas de tópicos e tal, mas você falar só sobre isso, eu acho que começou a cair no gosto do brasileiro, por exemplo. Especificamente sobre a NBA. E eu notava que não tinha essa cobertura dos 30 times, da associação, como eles falam, né? Era Lakers, Celtics, San Antonio, Miami e Oklahoma, que eu mais via, Toronto. Mas, assim, tinha muito torcedor, cara, de Houston, por exemplo, Phoenix, que eu via que, apesar de ter bons e antigos perfis de time,
não eram tão representados quando você fala de uma mídia que abrange toda a NBA. E foi isso que a gente tentou fazer, cara. O nosso padrão até hoje é a gente falar de times como o Pelicans, que ninguém falava até chegar o Zion Williamson, por exemplo, ou até com o próprio Zion. A cobertura era muito pequena. Oklahoma, na época, pós-Chris Paul, por exemplo, caiu muito a divulgação desse time, por exemplo. Então a gente sempre quis falar muito dos times porque a gente gosta muito de NBA. Eu gosto muito de NBA. Então, o máximo que tinha de jogos eu estava assistindo. Então, hoje, a gente já trabalha com editoria, por exemplo. Então, termina a rodada. O jogo termina 2 da manhã. Eu, por exemplo, fico até às 4 produzindo conteúdo pro dia seguinte. Então, porque às vezes já tem que soltar uma thread de uma análise, tem que soltar um post mais bem feito pro Instagram, ou pode ter que soltar deixar na gaveta alguns posts do dia seguinte, que é geralmente pós-jogo, ainda mais agora em playoff. Tem o horário também. O horário da manhã é sempre o mais importante, porque é a hora que o pessoal tá acordando e todo mundo hoje acorda com o celular na mão. Então, a gente já começa a sacar essas questões de horário. Então, é assim, cara, o que começou como um hobby, hoje você já vê que é um trabalho que você tem que entregar para quem tá te seguindo. Porque, assim como seus ouvintes do Café Belgrado, ou quem segue a gente no Twitter e no Instagram, eles querem informação e querem a opinião. E aí eu vou entrar na linha que o Guilherme falou agora também. A gente nota que nos Estados Unidos tem muitos perfis de highlights, mas também tem muitos perfis de analistas. Mas era muito nichado para time. Então você vai ver um analista que cobre o Lakers. Ele vai fazer a análise dele super completa e tal, com as stats avançadas, mas vai ser só sobre o time dele. Então, assim, eu sempre quis trazer pro coach uma parte menos robótica, uma parte mais humana de você estar interagindo mesmo com o seu seguidor, de você estar lá falando com ele, ó, eu achei isso do jogo. Eu acho que isso é muito importante porque você cria uma conexão com os seguidores e você consegue expandir sobre o basquete, difundir mais sobre a NBA. Isso que vocês falaram, cara, é fato. Antigamente movimentava muito vídeo. Hoje, todo dia na minha timeline tem thread de stat avançada, ou explicando a temporada de um calouro que quase ninguém viu, ou explicando mock draft. Já 2 meses atrás já tinha perfil fazendo. E análises super embasadas, assim. Uma coisa que eu percebi muito também, que não tinha muito antes no Twitter, era vídeo legendado. A gente sabe que não é todo mundo que tem um acesso ao inglês, a fazer um curso de inglês, uma aula de inglês no colégio. Então a gente começou a trazer muito isso de vídeo legendado pro Twitter também, e isso ajudou muito na popularização dos jogadores, na popularização do conteúdo, no entendimento do conteúdo. Então, assim, a gente quis dar eu vejo a gente muito como uma ponte do que acontece lá para transportar aqui pro Brasil, pra galera pegar a visão, para entender e tal. A gente faz esse trabalho e por enquanto tem dado muito certo, mas é uma trabalheira, cara. Quando você decide cobrir a associação, os 30 times por inteiro, cara, é difícil, mas é gratificante ao mesmo tempo, cara. Acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ah, com certeza. Will Gibas, vamos fazer uma covardia com o Will, né? A gente vai fazer aquela. Qual foi o seriado, Gibas, que o cara Game of mandava você Thrones. pensar? Não, acho que não era Game of Thrones. Não vamos fazer uma Não. covardia tão grande, não, com o Will. Pelo amor de Deus, deixa ele aí. Você faz uma pergunta e a pessoa tem que responder bem rápido, né? Então vai vir a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa. Você tá confundindo com Domingo Legal, Lucas. Não, será que é Domingo Legal? Mas era um Domingo seriado, Legal. velho. Eu acho Mentalista, que foi tá dizendo aqui o Pelado 390. Mentalista. 930. E aí você tá com um pouco de dislexia aí. Pelada 930. Mas eu acho que era 390. Eu acho que foi no Friends, velho. Acho que foi no Friends isso aí. Mas tudo bem. Não vem ao caso, né? Se fosse cobrar de mim a velocidade pra lembrar, eu já tava eliminado. Gibas, é 9,5, hein? Pelado 9,5. Podia botar 2 pontos aí no meio, hein? Pelo amor de Deus.
Teve no Friends, olha aí, ele tá falando certo. Eu tava certo. Cara, você sabe que é o Felipe Jardim, né? Claro que O lendário Felipe Jardim. Will, seguinte, vamos perguntar pra você coisas que pode ser que te deixem em maus lençóis, né? A sorte é que os ouvintes do Café Belgrado não vão espalhar para os seus seguidores lá do Twitter. Que, cara, vou falar a verdade aqui. Seguidor do Twitter que não escuta o podcast do Café Belgrado, né? O nosso seguidor que não escuta o podcast, que segue só pelo Twitter mesmo, ele é um pouquinho mais raivoso, né? Do que os nossos queridos ouvintes, né? Então, às vezes eles ficam muito chateados. O Lucas já tomou vampetaço do Beverly. O Lucas uma vez aí fez um comentário sobre o Jokic e teve até um grande dirigente do esporte nacional que rompeu relações com o Lucas usando severos palavrões para acusá-lo aí de palavras médias. E aquela vez que você falou do eu sei como é que é Winslow, isso, gente. o Gibbs falou uma vez do Winslow que o Winslow não era adequado para ser o armador do Miami Heat, velho. A torcida do Miami Heat ficou muito indignado. Foi foda. E falar assim, que o Pat Riley manja de basquete e você que manja, né? Não é o Pat Riley que manja. Hoje a gente viu quem tá certo, né? O Pat Riley tava muito ocupado tirando os netos na escola, né? Então, esse tipo de movimento não dá certo, não. Teve uma vez, Givas, que você caiu no zap do Orlando Magic. Você falou alguma coisa do Orlando Magic e aí a galera se organizou pra ir xingar o Belgradão, né, no Twitter. Mas eu vou começar com essa, então. Qual é a torcida mais raivosa da NBA no Brasil hoje? Golden State Warriors, cara, de longe. Você pensa duas vezes assim quando você vai postar alguma coisa sobre o Golden State? Ou quanto mais treta, até melhor? Lakers, cara, são os dois times que a gente tem que pensar duas vezes antes de falar qualquer coisa, cara. Porque se posta alguma coisa... A gente geralmente não tem medo de fazer essas postagens, mas uma opinião, por exemplo, de alguma falta. Ontem, por exemplo, anteontem, no caso, o fatídico lance do Draymond Green com o Sabonis. Quando eu postei o vídeo, já tinha 40 respostas em 1 minuto. Então, de torcida falando. Mas ele agarrou o pé dele, não sei o que lá, tá cego. Falei, gente, então assim, Lakers e Golden State são duas torcidas apaixonadas, cara. São apaixonadíssimas, assim, mas às vezes pro bem e pro mal, cara. Givas, manda uma. Eu queria perguntar algumas coisas mais na linha da produção de conteúdo dos jogadores, né? A gente... por exemplo, o Café Belgrado é Luka Doncic, né? Assim, é um compromisso nosso, né? Então, a gente abraçou o Luka antes dele chegar na NBA e, cara, talvez tenha sido um dos melhores abraços que a gente fez, né? Porque até hoje a gente ficou muito ligado ao Luka. E depois o Luka, assim, ficou tão grande que aí não ficou tão ligado, mas nas primeiras semanas, meses até do Luka, cara, nosso Twitter, qualquer coisa que o Luka fizesse era enxurrada pra gente, assim, né? Era, meu Deus, o tempo todo mensagem sobre... Depois, assim, o Luka ficou tão grande e descolou, assim, né? E ele pode fazer qualquer coisa, que beleza. Mas eu queria saber, assim, que tipo de jogador, assim, tem impacto, né? Que viraliza mais... Que tipo de jogador trava, assim, não importa o quanto você queira dar uma moral pro cara, ele não decola, os números não saem do lugar. Você tem, assim, esse feeling já, assim? Tenho sim, cara. Aí, no caso, a gente vai dividir muito entre mercado grande e pequeno na NBA. Por exemplo, às vezes o lance do Jokic viraliza, mas a gente sabe que Denver não é um mercado muito grande. Mas, às vezes, um lance, por exemplo, do Fox, que ele fazia as mesmas coisas que ele faz hoje. 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, não dava nada. Tipo, nada. É muito sazonal nesse quesito, cara. É muito de tempo. Eu vejo, cara, é muito mais armador. São jogadores, assim, que... Estilo Jamoran, por exemplo. Esses são os caras mais badalados, que qualquer post que você vai fazer também vai dar bom, mas... É muito mais da linha de fazer a pessoa conhecer o jogador, cara. Então a gente apresenta muitas vezes, por exemplo, um Walker Kessler, por exemplo, de Utah. O primeiro post que eu fiz dele não deu 10 curtidas, eu acho.
Mas eu enchi tanto o saco dele na timeline, lá falando dele, tantas vezes, que o último post que eu fiz dele, cara, deu, sei lá, 400 likes, por exemplo. E todo mundo falando, pô, subestimado, a troca do Gobert foi a pior da história. E as pessoas foram atrás para entender mais sobre a troca. Então é meio que uma reação em cadeia. Então é muito sobre o mercado, Guilherme. A gente vê muito disso, cara. E aí você tem que fazer a pessoa se aproximar desse time, desse mercado menor. Boa. Uma coisa que a gente até conversa muito, né, Lucas, é que assim, existe um caminho, eu acho que tudo bem quem quiser por esse caminho também, né, que é o, assim, você buscar a notícia, vamos dizer assim, aquilo que produzir seu conteúdo a partir daquilo que vai atrair atenção, né? E acho que muita gente faz, e beleza, acho que é um jeito, mas assim, fazer essa cobertura mais assim, que compreenda todas as equipes e que você conhecer todos os jogadores da NBA, todos os reservas da NBA, e quando tem um cara que você não conhece, você fala, cara, quem que é esse cara aqui, né? O Lucas tem um costume de chegar pra mim e falar assim, cara, esse aqui eu acho que você não conhece, ele manda um nome totalmente aleatório, né? E às vezes eu não conheço mesmo. Geralmente não são os caras assim que, sei lá, o quarto reserva do tanking do Houston, né? Pô, nesse momento tá em quadra. 3 dias na NBA, só treina, entra num jogo, faz 5 minutos aí. Guilherme, o que você acha do. Sei lá. Essa Ano última semana de passado era temporada regular foi exatamente isso. Ultimamente é assim, né? Com os two-way. Mas eu lembro Não, a muito temporada do Highsmith pandemia. do Hit, que quando eu falei do Highsmith pro Guilherme, ele falou, pô, não tem condição não, Highsmith. Não, e às vezes o Lucas inventa nome também, né? Ele mete um nome aleatório só pra ver se eu tô esperto, né? Mas assim, esse tipo de cobertura, assim, ele tem essa coisa, né? Você precisa ter. Esse aí o Lucas inventou mesmo. Nós estamos na live gravando, né? Andrew Fork Walker. Esse não existiu, não. Ou existiu, hein? Ou foi G-League do Miami Heat na temporada 2021. Porque na temporada da pandemia, que permitiram aumentar, né, o número de jogadores inscritos, porra, aí foi uma loucura. Porra, mas o Gillespie, o Vinícius tá lembrando do Gillespie. O Gillespie jogou college, né? Ele foi relevante no college, assim, então esse aí eu até conheceria. Pô, mas tem uns assim que jogaram em universidade nenhuma, assim, que eu nunca ouvi falar. E na G-League ninguém falava e de repente tava lá no San Antonio Spurs de bobeira, assim, num jogo. Mas enfim, esse tipo de cobertura é um pouco assim o que a gente tenta fazer no Café Belgrado, embora assim a gente misture muito, né? A gente tá num podcast, então a gente não vai fazer um podcast inteiro sobre o Andrew Fork Walker, né? Um jogador que nem existe. Mas assim, a gente mistura, vai falar de um time, vai falar do outro e acaba necessariamente falando por isso, mas não é uma praxe buscar só falar dos que dão audiência, né? Quando a gente fala de Lakers, dá uma audiência muito maior que quando a gente fala de Hornets, mas Sim. se a notícia do Hornets for relevante, é o que importa para nós, assim. Só que tem esse revés, né? De fato, conseguir transformar o seu projeto, né, num trabalho remunerado, que você consiga pagar as contas, você consiga se dedicar e viver disso, implica negociar isso também, né? Implica que você precisa de números, né? Você precisa de entrega. Quando as agências vêm procurar para fazer parceria e tal, eles querem números, né? Eles não querem que você fale do Gillespie. Não é por aí, né? Então, cara, é muito convidativo ir pelo outro caminho, né? É muito convidativo, é muito... Mas assim, eu admiro a tentativa de expandir, porque no final das contas, você vai dar um passo à frente, né? Porque em algum momento a NBA é muito cíclica, né? Então em algum momento esse cara que você tá falando um tempo vai ser relevante. Sim. E acho que também é muito... você consegue chegar a quem gosta da NBA de verdade, eu acho que é essa galera que fica, né? Então tem esse lado também. Então... Enfim, acho que é um... Pode falar. É meio que a gente tem... eu escutei esse termo uma vez, cara, em algum lugar, que tem muita água no mundo, você tem que escolher o que você vai beber, cara. Quando você vai beber. Então, tipo, a gente sabe que não é todo time que vai dar a mesma audiência, por exemplo. Então a gente faz um post de um Charlotte Hornets, por exemplo, a gente sabe que dependendo do que for, não vai dar a mesma audiência de um post do Miami, de Oklahoma, ou do Lakers, Boston. Mas a gente tá andando pelos dois lados.
os dois mundos, como você disse, pra gente dar um passo à frente, por exemplo, pra gente ter propriedade, porque o Williams, por exemplo, do Horner, fez um bom final de temporada. Então, assim, são nomes assim que a gente vai ver daqui a algum tempo que eles vão estar com nomes, com holofotes maiores. Eu, pelo menos, gosto de ter essa propriedade para falar sobre. Mas eu entendo também que a pessoa vai estar cobrindo o time dele ou vai estar fazendo uma cobertura mais abrangente e não vai se interessar por esses outros times também. É super normal também, cara. Will, agora você vai conhecer a Rodada da Morte. Quem tiver no chat pode mandar a pergunta de Rodada da Morte, vai ser o encerramento da live aqui, então a ideia é fazer pergunta uma coisa ou outra, ou uma pessoa ou outra, e eu e o Gibas vamos botar o Will em lençóis assim, tenebrosos, viu? Em lençóis cheios de ácaro. Vou começar leve aqui. Embiid ou Jokic, hein, Will? É Rodada da Morte, não pode Jokic. explicar, né? Jokic. Vai, Gibas, manda um. Twitter ou Instagram? Twitter, por muito. Ué, essa era fácil, Gibas. Não é Rodada da Morte, não, velho. Pô, tô começando devagar. Boa. LeBron ou Jordan? LeBron. Caramba. Coragem, viu? Se falar isso no Twitter, por exemplo, porra, você vai receber muito hate. Nossa. No podcast cara, de boa. Eu acho que um dos dias que eu fui mais atacado no Twitter, tipo, de chegar mensagem, foi o dia que eu fiz o thread postando que o estatística do LeBron é mais clutch em playoffs do que o Jordan. E, cara, nossa senhora, é que foi no perfil antigo, cara, que senão eu até resgatava pra mostrar pra vocês, porque foi doideira. Durant ou Kawhi? Durant. Kevin Durant. Pô, mandou bem demais. Deixa eu ver uma facinha aqui. All NBA desse ano. All NBA Primeiro desse time. ano? Primeiro. Cara, eu vou de Shai, vou de Luka, vou de Tatum, vou de Giannis e vou de Nikola Jokic. Suave essa, né? Foi suave. MVP. Pô, o MVP é do Embiid, né? Mas é meio Embiid, não tem jeito, é hipocrisia, desculpa. Eu tenho uma boa aqui, hein? Nowitzki ou Giannis? Porra, cara. Eu acho que eu vou de. Caraca. Essa é pesada. Não eu vou tem de resposta Giannis, eu errada acho. essa. Eu também acho que não tem resposta errada essa. Né? O Pelada 96 mandou uma excelente questão. Tatum sem poder usar a mão esquerda ou Ja Morant sem poder pular? Essa é difícil, né? Que o Ja Morant sem pular. Vou de Tatum. Acho que é isso. Will, queria agradecer. Você ter Nenê ou chegado aí Leandrinho? pra mim. Renato Renate. Isso é fácil, hein? Pelo amor de Deus. Dá tempo ainda, Leandrinho? Boa. Boa. Belíssimo. É isso. Queria agradecer ao Will por ter aceitado o nosso convite. Participou da nossa live lá da KTO, lá na Twitch e no YouTube. Se você quiser ver a carinha dele, tá lá ainda, hein? Tá no arquivo lá. Belíssima fácil, viu, Guilherme? E pode ver o cenário maravilhoso que ele trouxe aí pra live, né? E te acompanhou o escurecer, né? Ali começou, tava Que claro. tecnologia incrível, né, velho? Cara, impressionante. Tecnologia de fundo cenário. virtual dele vai escurecendo com o tempo, né? É muito boa, né? Will, mande aí seu destaque final, mande as suas palavras aí que você queria falar, mas a gente não perguntou. Vou aproveitar o espaço aqui para agradecer mais ou menos, agradecer mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui, falar um pouquinho de basquete com vocês, cara, e apresentar o nosso trabalho. Pra galera que quiser seguir a gente, é @BrasilCoast2 no Twitter e @c2c.brasil no Instagram. A gente vai estar fazendo uns projetos bem legais aí para os finais da NBA. Então é isso, galera. Obrigado aí para quem ouviu. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, o Café Belgrado, mais uma vez. Apoiem o Café Belgrado. E é isso.